Pois bem, vamos lá então. Continuando aqui, hoje Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, e nós vamos ler até o versículo 32. Até o versículo 32. Mateus 5, versículo 27 a 32. Está em viagem também o nosso irmão que está sempre aqui com a gente, né? o Arley pai, não é? E o Gustavo, eles foram lá em Minas. Diz o Arley que foi pegar um pouco de sol, que estava assim, mofando já, sabe? Foram lá rever um pouco, né, da família. E a gente, por enquanto, só por vídeo, né, Thaís? Muito bem, então. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27 até o versículo 32. Se der tempo, a gente começa, né, no versículo 33, mas eu acredito que a gente vai se concentrar hoje mais aqui nesses versículos. E na próxima semana a gente tenta finalizar o capítulo 5. Diz assim então: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito àquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, então, eu vou explicar para você não vir aqui a semana que vem sem uma mão direita, sem um olho direito, tá bom? Para você não correr o risco de, né, vir aqui a semana que vem amputado, né, algum dos seus membros aí. Nós continuamos hoje, então, nessa sessão onde Jesus ele traz aqui alguns assuntos referente aos 10 mandamentos, né? Os assuntos que Jesus aborda aqui, eles estão dentro do contexto dos 10 mandamentos, especificamente aqueles que fazem parte, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, ou seja, a segunda parte dos 10 mandamentos. A primeira parte, né, fala do nosso relacionamento com Deus, né, na vertical. E a segunda parte do nosso relacionamento com o próximo. E Jesus vai retomar esses ensinamentos aqui, mostrando que devemos sim cumprir a lei de Deus, porém com o coração, e não somente de forma exterior, à vista dos homens, como faziam os escribas e fariseus. Observe que esse assunto, ele constantemente a gente está batendo nele aqui nesse Sermão do Monte. Porque o foco aqui é que a justiça dos discípulos, ela deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque eles faziam somente para serem vistos. Não é? Então Jesus vai mostrar para a gente que a gente deve sim guardar, observar a lei de Deus, né? Dentro daquele aspecto que nós vimos, que é a lei moral, né? Não é mais a lei cerimonial, nem a lei civil. E essa parte que nós começamos a abordar então na última semana, ela é um paralelo entre os ensinamentos de Jesus, tendo como base a lei de Deus, e os ensinamentos dos escribas e fariseus, baseados nas suas tradições. Eles olhavam para a lei, criavam
uma tradição em volta dos mandamentos e às vezes invalidava o próprio mandamento. Na tentativa de explicar algum mandamento, eles acabavam invalidando o próprio mandamento. Não é? Isso é muito comum ainda hoje com as leis que nós temos aí. Né? Eles acabam encontrando brechas para fazerem coisas que a própria lei condena. Né? E nesse caso aqui não é diferente. Por isso que o texto ele tem sempre esse aspecto aqui. Ó, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Jesus contrapondo aqui o ensinamento dele, baseado na lei, e o ensinamento dos escribas e fariseus, baseados nas suas tradições. E a tradição, né, claro que existem tradições que são boas, mas quando ela confronta a palavra de Deus, quando ela vai contra a palavra de Deus, aí ela está totalmente equivocada. Né? A gente sabe, no nosso contexto, por exemplo, a Igreja Católica ela se baseia muito nas tradições e não naquilo que a Bíblia diz. Um exemplo disso é o caso, a questão de Maria, por exemplo, né? Da virgindade perpétua de Maria, quando a Bíblia deixa claro aqui, né, que ela inclusive teve outros filhos, mas é uma tradição da Igreja que eles tentam justificar e não encontram base na Bíblia. Então, todos os judeus, eles entendiam muito bem essa expressão, ouvistes o que foi dito. E quando Jesus usa essa expressão, ele estava fazendo referência ao ensino dos rabinos que era transmitido assim de geração em geração. E essa tradição deles, esse ensino, ele era muito superficial. Ele não abordava aquilo que estava na raiz dos problemas. E é justamente isso que Jesus está criticando aqui. É essa abordagem superficial, que fica, né, na superfície, ele não consegue aprofundar. E retomando aquilo que eu falei na semana passada, o fato da gente estar vivendo sobre a graça não quer dizer que as coisas são mais fáceis. A gente precisa tirar essa ideia também, agora nós estamos debaixo da graça, como se isso fosse uma desculpa para a gente viver da forma que a gente quiser. Pelo contrário, conforme nós vimos aqui, e ainda veremos, a perspectiva de Jesus sobre algumas coisas é justamente aprofundar essa visão superficial que as pessoas tinham, né, da lei de Deus, para mostrar que as coisas são mais sérias do que a gente pode imaginar, do que eles, né, julgavam ser, né? Hoje, então, nós vamos abordar a questão aqui do adultério e do repúdio. Preste bem atenção que existe uma diferença entre o repúdio e o divórcio nesse texto aqui. Então, nós vamos abordar a questão do adultério e do repúdio, buscando, então, a compreensão de Jesus sobre esses assuntos, à luz, é claro, daquilo que a lei orientava. Então, antes de analisarmos especificamente aqui o nosso texto, a gente deve compreender a autoridade de Jesus, observar a autoridade com a qual Jesus faz os seus pronunciamentos. Lá na frente, em Mateus 28, Jesus diz assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a autoridade com a qual Jesus está falando. Em João capítulo 12, o versículo 49, Jesus diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, os pronunciamentos de Jesus aqui são, na verdade, os pronunciamentos do próprio Deus. É como se, né, e de fato é assim, lá no Antigo Testamento Deus deu a sua lei. E aqui Deus, na pessoa de Jesus, está reorientando a forma correta de olhar para esses mandamentos. Dito isso, Êxodo capítulo 20, versículo 14, nós temos o 7º mandamento. Não adulterarás. E nessa passagem que nós lemos aqui de Mateus,
nós temos Jesus aqui nos mostrando o perigo da imoralidade sexual. O perigo da imoralidade sexual. Ele nos lembra aqui que a imoralidade sexual, ela ocorre não apenas de forma literal e fisicamente, mas também no coração. Então, ele está o quê? Aprofundando a visão superficial desse mandamento. Ele está chegando na raiz do problema. Ele está indo onde os escribas e fariseus não queriam ir. Não interessavam ir. Porque eles ficavam só na superfície. E de fato, a raiz da imoralidade, ela está no coração. Ela está no coração. E só existe para isso uma esperança, que é Jesus. É só Ele que chega lá. É por isso que, né, a promessa de lá em Ezequiel, né, darei a vocês um novo coração. Não mais um coração de pedra. Vou dar um novo coração. Por quê? Porque o problema está lá no coração. Né, de tudo que se deve guardar, guarde, né, o coração. Nosso Senhor, então, ensina aqui a verdadeira forma de viver dos seus discípulos. E ele faz isso no contexto em que estavam os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles suspeitavam que Jesus queria abandonar a lei de Moisés. Na mente deles, esse cara é um revolucionário. Esse cara quer tirar a lei. Esse cara quer abolir a lei. Esse cara não é dos nossos. Então, Jesus está ensinando isso nesse contexto onde eles abordavam, né, olhavam para Jesus como alguém que era um revolucionário. Mas nós já vimos que a intenção de Jesus não era acabar com a lei. Ele não era contra a lei moral de Deus. Na verdade, ele está aqui interpretando essa lei da forma correta. São eles, os fariseus, que interpretavam da forma errada, colocando as suas tradições por cima. Nós vimos isso na semana passada, quando Jesus, por exemplo, nos mostrou o sentido correto do 6º mandamento, não matarás. Os fariseus, eles pensavam que tinham entendido esse mandamento, né, e ensinavam, olha, você não pode cometer assassinato, você não pode matar ninguém, não é? E aqueles que cometerem assassinato, eles são responsáveis perante o tribunal. Não é? Qual que é a melhor explicação, né, para esse mandamento? Eles parecem que estavam certos mesmo, né? Olha, você não pode matar, é isso que a lei está falando, não matarás. Mas Jesus diz que você falha em entender a extensão desse mandamento se você simplesmente obedece ele não matando. Ah, eu não matei, então estou tranquilo. Eu não estou sujeito a julgamento. Mas a extensão desse mandamento, ela vai até, por exemplo, nós vimos semana passada, até a língua, até o coração. Não é? Quando você calunia uma pessoa, quando você tenta arruinar a reputação da pessoa, né? Tenta ali assassinar a reputação de uma pessoa, de seu irmão com a sua língua, você comete também um assassinato, violando o 6º mandamento. Hoje é muito comum nas redes sociais um termo que se chama cancelamento. A pessoa, poucos dias atrás, uma cantora evangélica chamada Bruna Carla, ela se recusou a cantar num evento onde tinha lá algumas coisas sobre o movimento LGBT. Ela falou, não é? E nós somos livres para recusar aquilo que fere a nossa consciência. E ela optou por não atender a esse convite e a mídia vai o quê? Vai assassinar a reputação da pessoa, vai caluniar a pessoa, vai cancelar a pessoa. Ou seja, estão cometendo o pecado do 6º mandamento. Porque não é simplesmente tirar a vida em si. Quando se chega nas vias de fato, o assassinato já aconteceu no coração. Não é? Então, olha como Jesus aprofunda aquela visão superficial.
Eu não posso assassinar a reputação da pessoa, eu não posso denegrir a imagem da pessoa, eu não posso matar ela no meu coração. É isso que Jesus está, né, fazendo aqui, né, aprofundando. Então, onde estava o problema? Como sempre, o problema não estava na lei, mas sim na interpretação e exposição defeituosa que esses líderes religiosos tinham. Os versículos 27 e 28, eles deveriam ser entendidos e explicados à luz do 7º mandamento, né? Não adulterarás, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eles deveriam ser explicados à luz do 7º mandamento, mas também à luz do 10º mandamento, que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então Jesus faz o quê? Uma junção desses dois mandamentos. Não adulterarás, mas também não cobiçarás. Porque para chegar nesse, primeiro passa por esse. Para chegar nesse mandamento, primeiro passa por esse, né? Se tivesse feito dessa forma, né, os escribas e fariseus entendessem à luz desse mandamento também, eles não teriam falhado em muitos casos, né, quando eles julgavam as pessoas. Porque é no coração que essas questões devem ser tratadas, né? Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, que porque do coração procedem maus pensamentos. Adultério, o 6º mandamento, não matarás. Homicídio, né? O 6º mandamento, não matarás. Adultério, imoralidade sexual, furto, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso aqui está condensado nesses mandamentos. É do coração que procedem os maus pensamentos. Não é? Olha que interessante. Eu vou tomar cuidado com a minha mente. Claro também, né? Mas primeiro os pensamentos passam pelo coração. O que vai nutrir os pensamentos nossos passam pelo coração. O nosso coração é o filtro, né? A palavra de Deus não fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. Não, guarde o seu coração. E aqui Jesus vem ratificar essa palavra, olha. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, os rabinos, eles eram parciais nessas questões. Os líderes religiosos, eles eram bem parciais. Quando lhes convinham, eles eram severos, né? Um exemplo disso está em João capítulo 8, com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, né? Eles levaram aquela mulher ali para ser apedrejada. Para eles, o adultério era só se acontecesse de fato. Eles eram tão parciais que o homem não estava ali, né? Era só a mulher. Cadê o homem também? Né? Observe como eles eram parciais. A abordagem que eles tinham dos mandamentos, favorecia eles mesmos, não é? E não ambas as partes. Né? Quando a mulher foi pega no ato do adultério, não foi pega sozinha, ela foi pega com alguém. Então, cadê? Né? E Jesus confronta, claro, ali a motivação deles de levar essa mulher para ser julgada. Qual que era a motivação deles? Não era cumprir a lei, era matar ela. Era tentar Jesus. Quando eles trazem ela para a presença de Jesus, a motivação deles não era uma motivação boa. Era colocar Jesus à prova, não é? Então, observe que para eles o adultério era só o ato em si. No entanto, ao dizer, né, Jesus, que se o homem alimentasse em seu coração desejos impuros em relação à mulher, ao dizer que fazendo isso o homem já estava cometendo adultério, Jesus está mostrando aqui duas verdades. Primeiro, para Deus, tanto a intenção quanto a ação, se não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, são pecaminosas. Quem está em casa, preste muita atenção.
quando Jesus diz, comparando aqui, né, o ato de alimentar no coração o desejo impuro com o fato em si do adultério, ele está dizendo duas coisas. A primeira é que para Deus, tanto a intenção quanto a ação, se não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, são pecaminosos. São atos pecaminosos. Não é somente o ato em si, mas a intenção também. Em segundo lugar, sendo o coração a fonte do pecado, nós temos aqui um chamado para que cada um vigie a si mesmo, julgue a si mesmo antes de julgar as ações de quem quer que seja. Se o problema está no coração, eu, muito mais do que vocês, sei o que passa no meu coração. Então eu devo, né? Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, quando ele aborda aquele texto, 1 Coríntios 11, né? Se examinássemos a nós mesmos, né? Nós não seríamos julgados pelos outros. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então, se o problema, eu entendo que o problema está no meu coração, as pessoas não sabem o que está no meu coração. É claro que elas podem identificar algumas coisas porque a boca fala que o coração está cheio. Mas antes de pronunciar, elas não sabem o que se passa no meu coração. Então eu devo julgar a mim mesmo, examinar a mim mesmo, não é? Antes de querer fazer algum julgamento de outras pessoas. Eu devo olhar para mim mesmo, não é? Lembrando que o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso mesmo. Né? Então antes da gente, ou quando a gente for falar alguma coisa, pense nisso, né? O primeiro ouvido que vai ouvir é o nosso mesmo, não é? Então, nós estamos vivendo, meus irmãos, vocês sabem disso, não é novidade, uma época na qual o pensamento de Deus, né, as palavras de Deus são consideradas apenas uma opinião que pode ser anulada pela voz da maioria. Deus fala uma coisa, não, mas o que o povo está dizendo? Né? A voz do povo não é a voz de Deus, meus irmãos. Esses ditados populares que às vezes as pessoas adotam como se fosse parte da Bíblia, né? Faça a tua parte, te ajudarei. Isso aí não está na Bíblia não, gente. Tá? A gente tem que pensar muito, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? Porque senão a gente pega os ditados populares e começa a colocar na boca de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Não, quem falou isso? Né? Possivelmente está assinado embaixo, Satanás. Né? Porque foi esse povo que uma hora estava celebrando Jesus, nós já vimos isso aqui, né? Hosana ao filho de Davi, uns dias depois estava lá, crucifica-o, crucifica-o. Mas a gente vive nesse tempo onde aquilo que Deus diz é às vezes contradito pela voz da maioria, não é? A nossa cultura, ela passou por uma revolução moral, ela tem passado, que começou lá na década de 60 do século passado com a revolução sexual. E hoje, né, 60 anos depois, nós ainda, né, estamos colhendo ali, sofrendo as consequências terríveis dessas revoluções que aconteceram lá no século passado. E ainda hoje, as motivações do nosso coração estão sendo moldadas pela cultura, né, com inúmeros estímulos nessa área sexual aí. E é por isso que nós devemos nos voltar para a palavra e ver o que a palavra diz. E aí Jesus nos chama aqui a um discipulado radical. Preste bem atenção nessa palavra. Jesus nos chama a um discipulado radical. Radical no sentido etimológico da palavra. Vou falar uma coisa bonita. No sentido etimológico, ou seja, na raiz da palavra. Porque radical é isso, vem de raiz. Né? Vem da raiz. Jesus nos chama a um discipulado radical, os versículos 29 a 30, quando ele fala, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca, né, e lança de ti. Por que Jesus está falando isso?
Porque existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. Existem níveis diferentes de comprometimento na comunidade cristã. A gente sabe que tem pessoas que se comprometem só com isso que me convém, e não com o restante. Não é? Tem muito disso. Não esqueço de um amigo que falou uma vez, falando, né, comentando de outra pessoa, ele se compromete só com as folhas da árvore, e não se compromete com, né, a raiz. As folhas, ele estava se referindo ao dinheiro. Sabe, a pessoa que dá generosamente, né, mas não se envolve. É basicamente isso. E a gente sabe que o dinheiro não é tudo. Então a pessoa, eu dou, eu já faço minha parte, né, eu já dou, né, como se Deus dependesse daquilo que ela dá. Então existem níveis diferentes de comprometimento. Jesus, por exemplo, ilustra isso na parábola do semeador, né, quando ele fala dos diferentes tipos de solo. Né? Por isso nosso Senhor Jesus vai dizer que, olha, nos chamando a um discipulado radical, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, Jesus não está dizendo que cobiçar e cometer adultério são atitudes igualmente ruins, mas que mesmo se abstivermos do adultério em si, não necessariamente estaremos cumprindo toda a abrangência da lei. Os mestres religiosos, não, eu não adultero. Mas o que se passava no coração deles? Então, se você ensina só isso, é pecado adulterar. Muito possivelmente as pessoas irão adulterar porque você não foi na raiz do problema. Você ficou só no 7º mandamento. Você não foi para o 10º. Não é que fala da cobiça. Não é? É nesse ponto que Jesus vai radicalizar, no sentido de ir na raiz. Então essa palavra radical, ela às vezes, apesar de ter uma conotação pejorativa, né? Você é muito radical. No sentido bíblico nós devemos ser, no sentido de tratar as questões na raiz do problema. Quando a gente vai na raiz do problema, nós estamos sendo radical. E quando Jesus fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. Ele está chamando a um comprometimento radical. Jesus volta a atenção aqui para o olho do transgressor, porque ele sabe onde o adultério começa. Então os versículos 29 e 30 aqui, né, trazem uma ordem radical aqui. Arrancar o órgão que estiver nos fazendo pecar. E calma, tá bom? Calma, porque eu não quero ninguém aqui, né, mais tarde ou semana que vem, com o olho fora, tá bom? Porque nós sabemos que é uma figura de linguagem, né? Então, o olhar descrito aqui no versículo 28 não é um olhar qualquer, algo acidental. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Não é? Mas é um olhar no sentido de ficar observando, examinando, desejando, com o propósito de possuir, né, sexualmente. É um olhar carregado de cobiça, de egoísmo. Quer ver um exemplo disso? 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, nós temos aqui o exemplo de Davi, né, o rei Davi. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 2. A começar pelo capítulo 1, né? Que mostra que, vamos assim dizer, a ociosidade de Davi, né? Que o texto fala assim, olha, decorrido 1 ano,
no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No tempo em que os reis saem para a guerra, né, no tempo de trabalhar, o Davi estava em casa, assistindo televisão. Né? Começou aqui, com a ociosidade. Versículo 2: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe. Primeiro ele olhou. Não é um olhar acidental, é um olhar de cobiça. Porque ele mandou perguntar quem era. É um olhar de interesse. É Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ele olhou, interessou, perguntou. E agora, né, ele mandou mensageiros. Não é bem mensageiros, né, porque não foi simplesmente mandar uma mensagem. Eles trouxeram ela, né, até Davi. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O exemplo do olhar. Não é? A gente for pegar aqui, né, a raiz, primeiro Davi estava lá, sem fazer nada, quando era para ele estar trabalhando. Né, já dizia o ditado, né? Agora é o ditado, não é a Bíblia não. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Né? Ele olhou, interessou, examinou, perguntou, né? Todo um processo, não é? Então o problema, nós sabemos, que não está no desejo sexual em si, mas sim em que este desejo tome proporções fora do casamento, fora da aliança, não é? E passe a dominar a pessoa. O problema não é o desejo em si, mas para onde esse desejo está sendo direcionado. É isso que o nosso Senhor diz aqui, né, com tropeçar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca. Então, esse mandamento não deve ser tomado aqui no sentido literal, nós sabemos, né, de cortar a mão, né, ou tirar o olho. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos tirar da frente dos nossos olhos aquilo que vai incitar o pecado em nossos corações. Por quê? Um homem, ele não tropeça quando ele adultera. Quando isso acontece, ele já está na ruína. O tropeço começa quando ele permite que pensamentos impuros tomem conta do seu coração, né, e inflame ali sua luxúria, chegando ao ponto de não mais conseguir, né, parar. Né? Esse que é o tropeço está aqui. O tropeço não está no adultério. Tropecei. Não, você tropeçou antes. Agora você já está esborrachado no chão. Não é? Quando Jesus fala que se o teu olho direito te faz tropeçar, se o teu olho direito te faz tropeçar, vai no oculista, troca no oftalmologista, né? Troca o seu óculos, coloque, né? Eu estou enfatizando aqui, né? As lentes de Jesus, para você não tropeçar, né? Porque se tropeçar você vai cair. Né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Então, preste bem atenção. A pessoa, e quando eu falo aqui, eu não vou falar só o homem, né? Porque aqui é no sentido geral. A pessoa não tropeça quando ela está no adultério. Quando chega nesse ponto, ela já está no chão, esborrachada. Ela tropeça quando ela permite, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, quando ela permite que pensamentos impuros tomem conta do seu coração, chegando ao ponto de dominar, não é? E ela não consegue mais, né, se controlar.
Aí é o tropeço. E entre tropeçar e cair, tem pessoas que conseguem se equilibrar. Não é assim? Quem já tropeçou aqui consegue, né, se equilibrar. Você agarra alguma coisa, né, você faz ali um esforço. Não é todo tropeço que te leva a cair. Não é? Daí a necessidade, se você estiver atento na palavra de Deus, você fala, poxa vida, eu estou tropeçando. Então deixa eu tomar cuidado aqui para não chegar, né, a ponto de cair. Será que eu estou tropeçando porque eu preciso trocar as minhas lentes? As lentes pelas quais eu vejo o mundo? Não é? Por quê? Porque os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Mais à frente Jesus vai dizer aqui no capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Né? Então, o princípio aqui da amputação radical de Jesus não diz respeito aos membros literalmente, mas sim retirar da frente dos nossos olhos algo que nos induza e desperte aqui desejos pecaminosos em nosso coração. E aí sim a gente tem que abandonar essas coisas, ou seja, tirar isso. Não é tirar o olho e a mão, mas coisas que vão, opa, isso aqui está me levando a tropeçar. E eu posso cair se eu continuar com isso aqui que pode ser o meu olho, isso aqui pode ser minha mão. Não é isso que Jesus está falando aqui. E aí, nos versículos 32 e 39, 31 e 32, nós temos a questão do divórcio e do repúdio. Também foi dito aquele que repudiar, preste bem atenção nessa palavra, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a exponha a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Existe uma diferença naquele contexto entre o repúdio e o divórcio. Existe uma diferença. A base para esse texto está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 24, os versículos 1 e 2, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, né, a mulher pegou a carta de divórcio, foi e casou com outro homem. Né, mais para frente aqui tem outros ensinamentos. Mas observe que ele deu uma carta de divórcio e a mulher foi e casou com outro homem. É uma coisa. O que Jesus está condenando aqui é o quê? O repúdio. O repúdio era o quê? Abandonar a mulher sem dar a carta de divórcio. Os dois casavam, ele achava, né, o texto aqui, alguma coisa indecente nela, e aí está o problema, que eles se justificavam por coisas banais. A mulher deixou o arroz queimar. Tchau. Né? Por isso que Jesus fala, né? Eu, porém, vos digo qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Exceto quanto a isso. Você não pode abandoná-la. Então, ao abandoná-la, ela ficava totalmente desamparada. Né? Então, o repúdio era abandonar a mulher sem dar o divórcio, ou seja, sem legalizar a separação. Dessa forma, a mulher continuaria, perante a lei, presa ao homem, sem poder se casar novamente. Sem poder se casar novamente. Por quê? Perante a lei, ela estava presa ao homem. Ela não é divorciada, ela é abandonada, repudiada. Existe essa diferença, não é? E isso era algo complicado naquele contexto,
principalmente por questões sociais e econômicas. Porque ela era o quê? A repudiada, a mulher que foi abandonada e não podia casar novamente. Essa mulher, ela, na melhor das hipóteses, ela ia para onde? Ela voltava para a casa do seu pai, quando tinha condições. O problema é que, naquele contexto, a mulher não podia trabalhar, não tinha, né, o sustento ali, ela não conseguia. Muitas das vezes o que acontecia? Ela iria, né, em alguns contextos, na pior das hipóteses, né, na melhor das hipóteses ela ia voltar para a casa do pai. Na pior das hipóteses ela se tornava uma prostituta. Ela, né? Por quê? Ela não tinha meio de subsistência. E o problema é que, se ela fosse casar com outro homem sem antes legalizar a situação, ela também estava numa situação de adultério. Porque perante a lei ela estava presa ao primeiro marido, que de forma egoísta não deu a carta de divórcio. Não liberou ela legalmente para, né, para ela se casar. O que acontecia naquele contexto, então, é que os homens abandonavam, né, as mulheres por qualquer motivo. Não davam, né, a carta de divórcio, as mulheres ficavam presas, né, sem ter condições de se casarem novamente. Sim. O homem, nesse caso ali, o homem casava novamente com outra mulher sem problema. Sim. Está vendo a abordagem equivocada dos escribas e fariseus? Esse que era o problema. Esse que era o X da questão. A parcialidade deles. Porque era comum naquela, não que fosse aprovação de Deus, mas era comum também a poligamia. Quantas mulheres que Davi tinha? Quantas mulheres que Salomão tinha? Né? E ninguém fala que o Abraão era um adúltero, porque ele, né, além da Sara, ele tinha a sua concubina. Tá vendo? Era a questão da parcialidade. Entenderam? Então existe essa diferença olha, também, ele fala no versículo teu, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porque aí ele estaria liberando ela para ela também seguir a sua vida. Não é? Casar novamente. Constituir a sua família. Agora, não é? Aí Jesus vai e fala assim, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por isso, por quê? Nesse caso era permitido abandonar a mulher. Abandonar sem dar carta de divórcio, porque era um sinônimo de que aquela mulher cometeu, né, um adultério. Então, a não ser por esse motivo, os outros motivos, a mulher não cozinha bem, né, a mulher ela não passa bem a minha roupa, está ficando umas marquinhas aqui, né? Essa mulher, sei lá, tem bafo, né? Qualquer que seja o motivo, né, que eles usavam como desculpa para abandonar a mulher, Jesus fala, não, a não ser por relações sexuais ilícitas, vocês não podem fazer isso. Por quê? Se vocês fizerem isso, vocês estão expondo essa mulher a se tornar uma adúltera, porque ela vai precisar se casar novamente. E ao se relacionar com outro homem, como ela está presa perante a lei a você, então ela vai ser uma adúltera. Não é? Esse era o problema naquele contexto. Pois bem, então nós precisamos, meus irmãos, cortar da nossa vida toda e qualquer situação que nos leve a pecar. Né? A usar esses termos aqui radicais que Jesus está usando, né? Essas figuras de linguagem, ele está direcionando a nossa atenção para isso. Que nós precisamos cortar toda e qualquer situação, toda e qualquer coisa que nos leve a pecar. Né? Troque o seu óculos para você não tropeçar. É basicamente isso. Mude a sua forma de ver o mundo. Né? Geralmente, as coisas que nos levam a pecar são coisas prazerosas, que porém Satanás usa para iludir, pois de outra forma ele não conseguia atrair as pessoas.
As pessoas não pecam com coisas que elas não gostam. Normalmente é com coisas que elas gostam, né? Diz aí agora sim um ditado, né? Popular: o peixe ele morde o anzol porque a isca lhe atrai. Não é assim? Daí a necessidade de a gente observar o que está diante de nós, né? Cuidado, meus irmãos, com o entretenimento. Cuidado com o entretenimento, né? Hoje nós temos o fácil acesso a coisas que antigamente eram coisas vergonhosas, mas que hoje está nas mãos das crianças. E isso vai moldando o coração, vai moldando, né, a raiz de onde procede essas coisas, a raiz de onde, né, que leva as pessoas ao ato em si. Lembre-se disso, a pessoa não peca quando ela tropeça, ou melhor dizendo, né, ela não comete o adultério quando ela simplesmente quando ela está lá no ato em si, né? Quando ela está no ato em si, ela já está toda esborrachada. O problema começa lá no tropeço, não é? Naquilo que a gente deveria observar. Então, cuidado com o entretenimento, né? Às vezes é coisa prazerosa, né? E não tem nada errado em si nas coisas boas que Deus colocou para a gente. O problema é quando nós direcionamos isso, né, os nossos desejos, as coisas que Deus colocou na essência do ser humano, para fora do contexto da aliança, não é? E geralmente é nessas circunstâncias que o inimigo vai envolver as pessoas e levá-las até a ruína. Então, evitar o pecado não é só uma questão de escapar do inferno, mas é uma questão também de glorificar a Deus com a vida que Ele nos deu, com as coisas que Ele nos permite viver, com as coisas boas que Ele nos permite viver. Alguma colocação? Alguma observação? Estou tranquilo, então? Eu fico pensando assim, né? Jesus, claro, falou isso naquele momento, mas provavelmente as leis continuaram ainda, né? Por um longo período, porque em si o cristianismo mesmo foi oficializado só 300 anos depois, né? E provavelmente continuou o mesmo sistema, né? Sim, com certeza. Ele falou, ele comentou, claro. Mas... Você pega, por exemplo, na história da igreja aí os papas que tinham suas concubinas, quantos reis, não é? Isso eu estou falando daqueles que viveram assim notoriamente, mas e o restante das pessoas, né? Então esses mandamentos aqui, até eles virarem, né, leis e moldarem, né, mais do que uma lei, né, moldarem, né, o coração das pessoas, né, isso demorou, né? Você pega ali ao longo, né, do Novo Testamento, as cartas, né, os apóstolos eles se basearam nesses ensinamentos de Jesus, né, para enfatizar essas questões. Questão, por exemplo, nós vimos semana passada do mandamento não matarás, esse mandamento agora não adulterarás, né, não cobiçarás. Os apóstolos continuaram falando tempos depois, depois a segunda geração, depois dos apóstolos, né, os pais da igreja, continuaram né, a falar, né, falando sobre essas questões. E até hoje a gente tem que continuar a falar. Por quê? Porque o ser humano continua, não é, cometendo esses erros ainda. Então, a gente tem sempre estar observando isso. Né? Mesmo que, igual a igreja se tornou oficialmente, né, igual o Sérgio destacou, né, isso não fez com que as coisas deixassem de acontecer. Né? A igreja se unir com o Estado não fez com que os pecados deixassem de ser cometidos. Às vezes até uns começaram a cometer pecados maiores ainda, né? Usar, por exemplo,
o nome de Deus para questões que não diz respeito ao reino de Deus, né? Amém? Eu vi o filme do Lutero. Lutero, você viu? Bom, né? Então, estava vendo, né, que a Igreja Católica na época do Lutero tinha um bordel só para os padres. Sim. Aham. Só os padres frequentavam, especial. E o Lutero estava meio atormentado, ele estava meio desequilibrado, né, antes De converter, de né? converter. Aí um amigo levou ele lá, Aham. para ele se distrair. Aí ele ficou pior. Ficou desesperado. Sim. Aí eu estou lendo o livro do James Williams, o Maravilhoso e Bom Deus. Até recomendo esse livro, que é muito bom. James Williams. James Williams, James Roberto Williams, eu acho que era. Aham. Não guardo muito nome dos escritores, mas o segundo livro é o Maravilhoso e Bom Deus. Né? Então ele diz o seguinte, que Deus odeia, Deus tem ira pelo pecado. Que o pecado destrói o ser humano que ele ama muito. Olha só. Eu achei interessante, né? Sim. Por isso a ira de Deus contra o pecado que destrói o ser humano Que Deus ama. que ele ama muito. É. Bem assim. É assim mesmo, né? É. É isso. O filme de Lutero é excelente. Quem não assistiu, eu recomendo. É muito bom. Tá? Eu assisti esse filme antes de converter. É um filme que eu assisti muito tempo atrás e que, né, narra ali um trecho daquela história da Reforma Protestante tão importante para nós, né, e para a humanidade. Para a humanidade. Oremos então mais uma vez.